Oh, eu desejaria que tivéssemos uma semana, que pudéssemos estudar esse assunto e torná-lo tão claro que você não pudesse deixar de vê-lo. Agora, vou omitir algumas dessas coisas. Bem, observem. Vejam, aquelas mãos projetaram isso para sua amada noiva. Projetaram em terno amor para sua noiva. Lembrem-se de que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ou seja, Jesus era parte da terra. Por quê? O germe de Deus, a vida de Deus, foi concebido no ventre de uma mulher, correto? Que era a terra. Muito bem. E assim a vida de Deus entrou então. Ele era o princípio da criação de Deus, vem? E então aquele sangue de Deus que estava ali por aquele germe, quando foi derramado no Calvário, caiu de volta sobre a terra. Para quê? Para redimir a terra. Agora, ela foi justificada, foi santificada, chamada e reivindicada, e agora está para receber seu batismo de fogo e ser purificada para Jesus e sua noiva. E vocês são essas outras partes que foram tiradas desta terra. Você é uma parte da terra, o seu corpo. Sua alma é parte de Deus, um atributo de Deus, manifestado aqui na terra em um corpo. O corpo deve ser redimido. Pois bem, a alma está redimida, porque estava em pecado. Então Deus desceu por um processo de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo e redimiu sua alma. E você, sendo parte da terra, é redimido com ela. Você está no processo agora, está em crescimento. Seu corpo foi justificado sob o batismo de Noé. Amém. E sua carne, quando ele, o sangue, caiu ali, e a terra será purificada pelo fogo, o lugar onde você viverá, com o batismo do Espírito Santo, um lugar de habitação para Cristo e sua noiva, a Nova Jerusalém. Observem esta cidade, a terra, estabelecer sua morada na terra. Agora, você pode ver claramente, como eu disse, essa mudança. A terra deve ser mudada. Não pode ser desta forma. A igreja não poderia ir, ou a terra não poderia seguir adiante, depois do milênio, sem ser transformada. Veio? Para ter tal lugar nela, ela terá que ser mudada. Da mesma forma, temos que ser mudados por seu fogo santo, para dar condições e fazer um lugar para ele estar dentro de nós, isto é, o Espírito Santo. Observem agora, haverá bastante espaço na nova terra, veem? Bastante espaço. Ela será renovada, é verdade, pelo fogo, mas não haverá mais mar. Observem, a cidade tem 1.500 milhas quadradas, 3.885 quilômetros quadrados. Agora, ouçam atentamente enquanto desenhamos essas dimensões. Eu quero apagar o quadro negro por um momento. O irmão Branham apaga suas ilustrações anteriores. Aqui está uma revelação profunda, vinda de Deus. Vou parar aqui. Nenhum destes outros. Eu irei apresentar o resto disso, o Senhor permitindo. Observem que agora a terra está... Bem, se você passar para o livro de Apocalipse, poderá ver como ele a mediu em côvados e estádios. 2.300... Então agora descobrimos que a cidade media 1.500 milhas quadradas, 3.885 quilômetros quadrados. Você sabe até onde isso se estenderia? Eu medi essa semana. Ela se estenderia do Maine à Flórida e da costa leste até 600 milhas a oeste do Mississippi. Em outras palavras, metade dos Estados Unidos apenas para a cidade. Você diz, não há espaço. Quando o mar desaparecer, haverá espaço, porque quase 4/5 dela são água. É isto certo? A explosão seca o mar, faz a terra irromper. Oh, que coisa! Lembre-se, 1.500 milhas quadradas,
3.885 quilômetros quadrados. Que cidade! E lembre-se, o mar terá desaparecido, e a largura e a altura são iguais. Isso significaria 1.500 milhas para cá, 1.500 milhas para lá, 1.500 milhas, o comprimento pela largura e pela altura. 1.500 milhas, pensem nisso, de ouro transparente, e a cidade tinha um muro ao redor. Bem, agora, isso não significa necessariamente que por ser igual, diz, e os muros e o fundamento eram iguais. Isso não significa necessariamente que seja um cubo ou um quadrado. Há outra medida geográfica em que as dimensões são iguais. Essa é a pirâmide quadrangular, situada em quadrado, e os muros eram de igual tamanho. Deixe-me desenhá-lo. O irmão Branham desenha ilustrações no quadro negro. Veja, comprimento, largura, altura. Vamos entrar em algo tão certo quanto pode ser. Vem? Observe que as dimensões deste ângulo são exatamente as mesmas, todas elas, o comprimento e a altura. A outra medida, a pirâmide, que prova isso. Isso, sendo assim, explicaria exatamente o sinal de Enoque no Egito, a pirâmide, não é mesmo? Enoque, antes da destruição antediluviana, quando a justificação estava chegando, ele trouxe um sinal. E nessa pirâmide há 7 degraus que vão para a câmara do rei. Observe, no 7º degrau, se você já estudou as dimensões da pirâmide, o que sai para levar o visitante e apresentá-lo ao rei. Observe em que nível está ali, e você verá o dia em que está vivendo na pirâmide. Pois bem, Deus fez 3 Bíblias. Agora, há um ensinamento acerca da pirâmide que é uma bobagem, mas há uma pirâmide genuína, vem? Observe, agora Deus, a primeira Bíblia, ele fez 3. Tem que ser tudo em 3. Jesus vem 3 vezes. Ele veio uma vez para redimir sua noiva, na próxima vez para levar sua noiva, na outra vez com sua noiva, vem? Agora observe como é bonito, vem? E nessa pirâmide havia 7 degraus, e então o aposento do rei. E estamos na 7ª era da igreja, antes que o rei tome o seu trono. E lembre-se, a pirâmide nunca teve uma pedra de remate. A primeira Bíblia de Deus foi nos céus, o zodíaco. Começa e percorre todas as eras. A primeira figura, o início do zodíaco, é uma virgem. Foi assim que ele veio primeiro. A última figura do zodíaco é Léo, o leão, a segunda vinda. Logo antes, há um peixe cruzado, que é a era do câncer, na qual estamos vivendo agora. Houve uma pirâmide depois disso, Enoque, que testificou exatamente. Não temos tempo para entrar nisso, mas algum dia, com a ajuda de Deus, eu lhes mostrarei. Mostra exatamente a dimensão da hora em que estamos vivendo, vê? Observe, e esta medida geográfica que temos agora, cujas dimensões são iguais, não significa necessariamente que tenha que ser um cubo. Observem, isso explicaria o sinal do Egito, ou o sinal de Enoque no Egito. No tempo de purificação da terra, por meio de seu batismo de fogo, haverá vulcões como esta terra explodindo e empurrarão para cima um monte semelhante a uma pirâmide. Vê? Há bastante espaço para isso. Tudo isso será mudado. Toda a superfície será alterada. Compreenderam? Isso será mudado. Isso empurrará para cima um monte em forma de pirâmide. Isso estaria exatamente de acordo com a palavra, se fizer isso, e o fará. Agora, observe que em Isaías 65, 25, onde lemos, ele diz: não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Oh! Em todo o meu santo monte. Lembrem-se, é sempre um monte.
Se os muros fossem retos de cima para baixo, a cidade só poderia ser vista do lado de dentro. O trono só poderia ser visto do lado de dentro. Mas observe que ele seria visto apenas do lado de dentro. Mas agora vemos a promessa de Isaías 4:5. Vamos lê-la. Vocês estão com pressa? A congregação diz: não tenham pressa agora. Estamos fazendo uma coisa particular agora. Bastante tempo para que você possa entender aqui mesmo. Porque eu quero deixar isso claro. E então, quando voltarmos a isso novamente, eu lhes mostrarei então do que estamos falando, sobre o que em nosso próximo estudo sobre isso, em outro momento. Oh, louvado seja o Senhor Jesus! Observem aqui, como a palavra não pode falhar. Agora vejam aqui em Isaías, eu tenho anotado aqui, se eu puder encontrá-lo novamente, só um minuto. Isaías 4:5. Agora ouçam, ele está falando da vinda do Senhor. Como as mulheres seriam tão imorais, ele disse 7 mulheres. Ouçam, vamos ler. Veja aqui. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Esse é o tempo do fim, em que estamos vivendo agora. Casamento, divórcio e prostituição e tudo mais. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra será excelente para os que escaparam de Israel. Como vocês escaparam de toda aquela condenação, vê? E será que aquele que for deixado em Sião e ficar, vejamos, em Jerusalém, será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém, veja, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião. Lembre-se, essa é sempre a noiva, veja, e limpar o sangue de Jerusalém. Esse é o remanescente dos judeus, mas a noiva, veja, do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, fogo. Esse é sempre o juízo de Deus, quando Ele faz seu julgamento final. Ele te chama, te justifica e te traz a redenção. Então, seu julgamento irrompe sobre você, e o Espírito Santo e o fogo purificam o pecado. Então, você é dele. A mesma coisa ele faz com a terra, quando ele a purifica com fogo e com o espírito de ardor. Agora vejam, ouçam, vocês estão prontos? E criará o Senhor sobre todo lugar do monte de Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. O irmão Brana ilustra no quadro negro. O Senhor, naquele dia, sobre o cume dela, criará um fogo de luz para iluminar durante o dia. E segue adiante e diz: será um abrigo, um descanso, um refúgio. Observe, citando exatamente a descrição da Bíblia, exatamente. Se os muros são retos de cima a baixo, não daria para vê-la. Tem que se inclinar. Todo o meu santo monte. Ele criará esta luz sobre este monte e será para proteção. Nós cantamos essa canção. Aquela cidade no monte Sião, como um peregrino, todavia, eu ainda a amo. Agora e através das eras, quando eu chegar àquela cidade no monte. Vê? Observem, o monte Sinai foi onde Deus desceu em seu cume. Quando ele falou a Israel numa coluna de fogo, ele desceu sobre o cume do monte, o monte Sinai.